desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno para VFX. Estamos trabalhando na vinheta álbum 3D desdobrável. No final do último tutorial havíamos sincronizado a abertura da página 1 com a capa, mas eu já observo alguns errinhos aqui que nós vamos ter que corrigir antes de prosseguir. Você repara que a página, a parte branca que fica escondida atrás da capa, então eu vou ter que selecionar aqui a página 01 e vou subir um pouquinho em Z, o suficiente para ela aparecer. Observe aqui, pronto, isso dá conta do recado. Você vê que ela passou para o outro lado. Aí você vê que chega num certo ponto, então eu vou ter que animar isso, tá? Eu não estou conseguindo uma posição uniforme. Então até esse ponto aqui ela vai ficar onde está. Então eu vou marcar um keyframe para posição nesse ponto aqui. E aqui eu vou subir ela manualmente. Então isso me dá a correção, correto? Outra coisa também, vai surgir um errinho depois que a gente mexer na câmera, então eu vou deixar para lá. Vamos agora começar a animar isso aí. Nós vamos fazer agora a animação da câmera. Então eu vou pressionar, podemos fechar aqui, eu vou clicar no objeto nulo que controla a câmera e vou pressionar P para abrir a posição, e pressionando Shift eu vou pressionar R para ter tanto posição quanto rotação e orientação aqui disponíveis para mim trabalhar. Então eu vou deixar a agulha aqui, não tem bem para a pessoa ler isso aqui. Eu posso aproximar mais um pouco, aliás é em Y aqui no título, e nesse ponto eu vou marcar um keyframe e vou levar até o número 1 aqui e vou afastar até esse ponto. Eu vou retornar minha agulha um pouco até mais ou menos 1 segundo e 8 frames e vou marcar um keyframe em X rotation. Aí eu vou levar até esse ponto aqui mais ou menos 1:24 e vou girar pegando esse movimento aqui. Você vê que nesse ponto a gente precisa de copiar as páginas, a lateral das páginas, para compor o livro aqui embaixo. Então nós vamos fazer isso. Eu vou selecionar os dois layers ou as duas composições da lateral e pressiono Ctrl D, arrasto para cima. E eu vou pressionar U para ver os keyframes e vou deletar esses keyframes porque eu não quero animação aqui, de forma que eles fiquem parados. Então agora você vê que a gente tem esse erro, né? A gente tem que mover a capa e a página para cima dos layers das laterais. Agora bem melhor. E está tudo certo. Nesse ponto nós podemos retornar no objeto nulo e vamos continuar animando isso aqui. Nesse ponto aqui eu vou começar a fazer o movimento da câmera varrendo
os objetos para mostrar aqui as fotos na página 1. Então aqui a gente vai mexer, obviamente, na posição X. Eu vou puxar até que mostre aqui ambas as fotos. Até aqui. Você repare que ao fazer esse movimento, o caminho do path aqui, ele fica curvo. Eu não gosto de deixar ele curvo. Eu vou fazer o trabalho na interpolação desses keyframes. Eu vou clicar nesse keyframe aqui, você vê que ele fica selecionado. E eu vou em Keyframe Interpolation. Você vê que aqui a gente tem o linear, mas aqui a gente tem o Auto Bezier. Bezier, você sabe que é essa curva, né, que tem as âncoras. Então a gente muda aqui de Bezier para linear. E quando damos OK, a gente vê que o caminho fica novamente retilíneo, dando um movimento mais uniforme. Movimento mais preciso, vamos dizer assim, né? Obviamente, ao fazer esse movimento aqui, a gente perde a iluminação. Você vê que a iluminação original não está atendendo mais. Eu vou copiar uma lâmpada. Eu vou clicar, vou selecionar a lâmpada 3 aqui e vou dar Ctrl D. Criou a lâmpada 5. A gente agora puxa ela para o lado. Mesmo assim, você vê que ela está insuficiente aqui. A gente quer eliminar essa foto. Então vamos fazer o seguinte: deixa ela selecionada e vamos na vista de topo. A gente vê onde que ela está posicionada, totalmente fora do desejado. A gente puxa ela para cá e posiciona mais ou menos aqui. Vamos ver agora se ela pegou. O foco dela está em cima da outra foto, né? É o ponto de interesse dela. Então eu vou pressionar A aqui e vou trazer o ponto de interesse dela mais para cá. A gente tem que ir trabalhando até achar você vê que essa luz aqui está muito forte. Eu vou trabalhar aqui nas opções dela. Essa parte é um pouco chata, realmente a gente tem que ter paciência para regular tudo aqui, certo? Então aqui está melhor. Então até agora nós temos isso aí. E daqui a pouquinho já vai fazer o movimento de fechamento. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer esse keyframe até aqui, para que a varredura se dê enquanto a página seja aberta. Quando chegar nesse ponto aqui, ela vai trocar. Nesse ponto, eu não sei se você lembra, mas tem uns passarinhos que passam aqui. Vamos trabalhar neles então. Eu vou agora retornar aos meus layers no Photoshop. Vamos então fechar aqui para organizar um pouco. E agora eu vou procurar o layer de Photoshop pássaros, nomeado pássaro grande, e eu vou arrastá-lo para criar uma nova composição. A gente vê que a composição tem 18 segundos, que é o mesmo tamanho da composição original. Transformo o layer em 3D, subo aqui no meu painel de projetos até a letra A, acho a asa grande e vou trazer para cima do outro layer, transformando-o em 3D. Primeira coisa a fazer: mover o ponto de ancoragem para a borda da asa, pegando a ferramenta Pan Behind. Levamos ali até esse ponto. E agora posicionamos aqui onde desejarmos.
Vou dar Ctrl D para duplicar essa asa. Vou colocar o pássaro no meio das duas, por via das dúvidas. E agora eu vou olhar aqui pela Custom View 1 para me ter uma noção do que está acontecendo. Pressionar as duas asas, R para a rotação, e de cima eu vou colocar menos 120 e na de baixo eu vou colocar 120 graus. Marque frame, avanço 10 quadros no tempo. E agora eu desço aqui para menos 60. Aqui para 60. Então basta agora colocar a agulha em 20 frames. Seleciono esse keyframe aqui do início, dou Ctrl C e dou Ctrl V para copiar na posição da agulha. Faço o mesmo com a outra, seleciono o keyframe, Ctrl C e Ctrl V. Isso vai nos dar um ciclo de batimento de asas. A gente poderia copiar isso aqui ao longo de todo o timeline, mas não é o procedimento correto. Eu vou pressionar Alt e vou clicar aqui no stopwatch para abrir um quadro de expressão. E vou digitar aqui loop, abre parênteses, loop, Alt com O maiúsculo, abre parênteses, type igual, abre aspas, cycle, fecha aspas, fecha parênteses, clico fora para aceitar, e aqui nós temos o movimento da asa ao longo de toda a composição. Eu vou copiar a expressão, eu vou pressionar Alt e clicar no outro keyframe e vou colar, Ctrl V. Isso vai me dar o batimento das duas asas ao longo de toda a composição. Posso então retornar aqui a composição principal, onde nós vamos trazer a composição do pássaro. Tá aqui ela. Eu vou colocar o que? Acima de tudo aqui. Transforma para 3D. O bicho ficou grande. A gente pressiona a escala. Vamos diminuir aqui. Vou levantar ele. Posso diminuir mais a escala, tamanho que eu quiser. Deixa eu deixar ele escondidinho aqui. Então eu vou fazer a composição aparecer só a partir do momento que eu quiser aqui. Agora eu vou pressionar P. Vou jogar lá para trás um pouquinho. Vou marcar um keyframe. Vai dar um pouco aqui para frente. Vou pegar o X dele. Vou jogar lá para o outro lado. Aqui você pode controlar o tempo que você quiser da passagem do pássaro. E a gente pode manualmente fazer algumas alterações aqui, ó, para deixar o voo dele mais orgânico.
tá? Fica a gosto do cliente isso aí. E você pode copiar esse pássaro, dá Ctrl D, pressionar U para abrir os keyframes, vou jogar um pouquinho para dentro para me dar outro tempo, e eu posso também fazer uma mudança. Peraí. Um segue o outro aqui. Tá ok. Enfim, nós vamos continuar no próximo tutorial. Eu vejo vocês na quinta-feira. Deixo um abraço a todos. Aqui foi o Bruno para VFX.